Então, é sempre maravilhoso, é um prazer imenso estar de volta para conversarmos sobre a palavra de Deus. Nos deteremos hoje no tema a devassidão humana. Para tanto, vamos ver o texto de Gênesis, capítulo 6, verso 5, na nova versão transformadora. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Que tristeza, né, meus amados? A dolorosa experiência da queda do homem no Éden não se limitou a Adão e Eva. Tem se repetido na história de toda a humanidade. A recompensa do pecado é inevitavelmente devassidão e morte. Depois de caído, o homem continuou descendo, caminhando cada vez mais longe de Deus. Chegou à completa degradação moral. Já não é raro encontrarmos quem não se preocupe com o problema do pecado. O homem odierno diz não acreditar no inferno e que não tem tempo para se preocupar com os seus pecados. Isto, porém, não o exime da responsabilidade diante de Deus. A Bíblia diz claramente que a razão de terrível tragédia deveu-se à maldade humana. Esta é a causa de todas as tragédias em todos os tempos e lugares. É inútil pretendermos uma ordem social em que predominam a decência, a harmonia, o bem-estar, a justiça, o amor, tudo, enfim, que seja oposto ao pecado, sem que antes o homem esteja em sintonia com Deus. A horizontalidade da vida, ou seja, boas relações dos homens uns com os outros, depende de sua verticalidade, isto é, relações harmoniosas com Deus. O Deus revelado pela Bíblia é um Deus de amor, mas se rejeitamos esse amor que nos oferece o perdão e a salvação, decidimos por nós mesmos enfrentar o juízo divino com as suas consequências. Embora anunciando o juízo, Deus sempre mostra ao homem o arco-íris da esperança e aponta para a cruz de Jesus Cristo, como fruto do seu amor que nunca falha. Em primeiro lugar, as consequências do pecado. Vamos lá. O pecado havia atingido proporções estapafúrdias. A descrição do verso 5 de Gênesis é tenebrosa. Apresenta um quadro de terrível depravação moral e deteriorização espiritual a que a humanidade havia chegado. Quando Deus decidiu pela destruição do homem, foi porque esse mesmo homem já havia se destruído, entregando-se completamente ao pecado. Contrasta, portanto, com a maldade que dominava o coração do homem,
em Gênesis 6,6, nos fala daquilo que se passava no coração de Deus. Ouçamos. E o Senhor se arrependeu de ter-vos criado e colocado na terra. Isso me causou imensa tristeza. O coração, na linguagem hebraica, é um termo que inclui as emoções, a mente e a vontade. O arrependimento de Deus deve ser entendido aqui como um ato de sentimento por ter que agir contra o homem que não soube corresponder à expectativa divina. Por isso mesmo, o verso completa a ideia de que o coração de Deus se encheu de tristeza em face de tamanha pecaminosidade dele. Deus, pela sua natureza santa e de acordo com os seus propósitos da criação do homem, ele teria que agir. Não podia a coisa continuar assim. O homem antediluviano é o espelho do homem da era espacial, que brinca com o pecado, dizendo que não passa de um termo teológico apenas, sem qualquer conotação com a realidade em que estamos vivendo. Talvez que uma sociedade desceu a escada das misérias morais, sofreu destruição antes de serem vencidos nos campos de batalha, os grandes impérios que o mundo conheceu. Esses impérios já estavam derrotados pelas forças da desintegração que operavam no caráter do povo. Segundo o pacto divino, então, Gênesis diz assim: Deus disse a Noé e seus filhos: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com vocês. Gênesis 9, 8, 12 e 13. Deus firmou então um pacto com Noé, pelo qual a terra não mais seria destruída pelo dilúvio. O arco-íris foi o sinal desse pacto, que jamais seria revogado. Em tempos de aflição, vendo o arco-íris nas nuvens, o homem podia então confiar na promessa de Deus. Olharia confiadamente para o futuro. O arco-íris seria a lembrança permanente de que Deus é Deus de amor. Apontaria para aquele dia em que, pela fé em Jesus Cristo, todos os homens, indistintamente, crendo nele, seriam feitos novas criaturas, escapariam do domínio do pecado. A resposta final de Deus aos pecados do homem é a redenção pelo novo pacto que foi selado com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus, aleluia. Em terceiro lugar, a devassidão universal e a salvação. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados.
Romanos 3, 23 e 24. Israel recebeu privilégios especiais, como guardião dos oráculos divinos, não para se gloriar disto, mas para obedecer a Deus e anunciar o seu nome aos outros povos. Recebeu de Deus cuidados especiais, porque devia também cumprir entre os povos uma missão especial. A esse povo pertenceram os profetas, que, como a elite espiritual do mundo antigo, eram arautos de Deus, a apontar às diversas gerações os caminhos de retidão e de justiça. Apesar da intenção de Deus, o seu povo seguiu o mesmo caminho dos que não conheciam a sua palavra. Sua religião tornou-se formal, porque limitou-se apenas ao ritualismo que não tinha raízes na alma. O argumento bíblico é que o propósito da palavra de Deus não é levar à prática das exterioridades que, afinal, são inexpressivos diante de Deus, mas dar ao homem conhecimento da sua condição de pecador. A menos que o homem se torne cônscio de sua pecaminosidade, não buscará a salvação. Havia uma necessidade universal de redenção. Para atender essa necessidade, Deus mostra ao homem o único caminho, a fé em Jesus Cristo. Vivendo numa sociedade em que tudo tem preço, o homem acha difícil entender a gratuidade da salvação que lhe é oferecida, unicamente pela fé. Este, porém, é o plano de Deus. Exclui a jactância, mas produz a gratidão. Lança fora a soberba, mas promove a humildade quando o pecador, prostrado aos pés da cruz de Cristo Jesus, aceita a justificação como um dom da infinita misericórdia de Deus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, estamos vivendo, nosso Deus, uma época em que tem muito a ver com a época antediluviana. As pessoas se esqueceram de Deus, as pessoas não querem saber de Deus, vivem uma vida, nosso Pai, como se nada fosse acontecer, vive uma vida, nosso Deus, esquecendo-se de Deus, vive uma vida, nosso Pai, como se o Senhor nunca fosse mais voltar a essa terra. Mas o Senhor vai voltar. Que possamos, nosso Deus, apegarmos-nos à cruz de Cristo, volvermos, nosso Deus, as nossas vidas para o perdão, para a graça imensurável de Jesus Cristo. Nós oramos pedindo perdão aos nossos pecados, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.